Olá, amigos! Hoje vou dar continuidade ao que eu estava falando na aula anterior. Eu mencionei que eu estaria explicando duas funções. Na aula anterior eu expliquei esta função, a função corresp. Vocês podem notar que na tela há um link para a aula anterior para quem não viu. Muito bem. Eu falava então na aula anterior sobre a função corresp, que ela devolveria a posição de determinado valor ou um texto. Muito bem. Vamos colocar aqui os dois valores, como na aula anterior, para que possamos utilizar com a nova função que eu vou estar falando. Vamos colocar aqui Júlio, abreviado, e colocamos aqui rapidamente a função corresp, para que possamos então utilizar depois junto com a nova função. Este valor, neste intervalo, e correspondência exata. Muito bem. Temos algum problema? Corresp, 2 R's. Muito bem. Então vamos mudar aqui para não ficar igual e acabarmos confundindo. Vamos colocar aqui Rússia. Vai dar a posição 2 da Rússia e a posição 7 do mês de julho. Corresp e corresp também. A função que eu vou estar falando agora é a função desloc. Uma função bastante poderosa, que pode ser utilizada para encontrar valores, pode ser utilizada para trabalharmos a opção validação de dados, encontrada aqui na guia dados, também bem importante. Ela pode ser utilizada em conjunto com outras funções como a corresp para inserirmos gráficos inteligentes. Então, mais à frente eu estarei explicando como isso pode acontecer. Mas primeiro precisamos entender como a função desloc funciona. Muito bem, vamos colocar aqui uma cor diferente, porque estamos falando de outra função. E na realidade não vamos precisar, vamos utilizar os valores aqui de cima mais para frente. Então a função desloc tem a seguinte sintaxe. Como a função corresp tinha 3 pontos na função, na sintaxe, a função desloc já tem 5 pontos, 5 parâmetros. Ref, a partir de onde ela vai estar executando o deslocamento, né? Podemos escolher, não existe uma regra que tem que ser determinado lugar, mas tem o melhor lugar que possamos colocar. E esse deslocamento ocorrerá quantas linhas para baixo ou para cima do local que colocamos como referência. Quantas colunas para a direita ou para a esquerda deste ponto de referência. E aqui colocamos a altura e a largura, ou seja, o tamanho. Pode ser de 1 e 1, para encontrarmos um valor apenas, ou um intervalo de valores, se desejarmos assim fazer. Muito bem, vamos começar aqui então com a referência de onde vamos partir. Vamos partir aqui da célula logo acima do país e à esquerda dos meses. Muito bem, então o deslocamento ocorrerá a partir da célula B2. Quantas linhas para baixo? Vamos fazer um exemplo bem simples. Nós queremos deslocar uma linha para baixo. Colocamos 1. Agora, ponto e vírgula. Quantas colunas para a direita ou para a esquerda? Vamos deslocar uma coluna para a direita. E vamos ter o tamanho dela, 1 de altura e 1 de largura. O que essa função vai devolver para nós? Bom, a gente vai deslocar a partir de B2, uma linha para baixo, uma coluna para a direita e a altura 1 e a largura 1. Ou seja, vai estar retornando para nós o valor de 534. Vamos ver? Enter. Temos aqui então o valor 534. Então deslocamos a partir de B2, uma linha para baixo, uma coluna para a direita, a altura e largura 1, 534. Se modificarmos, por exemplo, quisermos o número 512, então nós vamos ter que descer mais linhas. 1, 2, 3 linhas. Então vamos encontrar onde temos a parte das sintaxe linhas, aqui. Colocamos então o número 3. Temos aqui então o 512. Vamos descer 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Se quiséssemos o valor 565, avançaríamos 4 colunas. Vamos alterar aqui agora o valor da coluna, que é esse aqui, cos 4. Teremos o valor de volta, então,
de 565, que é o mês de abril, 4 colunas à direita. Vamos dar um Enter. 565, então. Muito bem. Então, esse é um exemplo simples da função desloc. Agora, vamos deletar aqui e vamos utilizar em conjunto com a função desloc a função corresp, como eu havia mencionado anteriormente. Muito bem. Vamos colocar aqui igual desloc. Vamos partir de B2. Como eu falei, não é uma regra, poderíamos partir de A1, B1, A2, mas o ponto melhor aqui é a célula B2. Ponto e vírgula. Agora, quantas linhas nós queremos descer? Quantas linhas se refere ao país? O país, aqui na função corresp, nas duas opções que temos, é a primeira opção aqui. Nós temos Rússia. Então, nós vamos querer descer 2 linhas. Então, vamos utilizar o que a função corresp devolve para nós, que é o 2. Em vez de digitarmos 2, nós colocamos o retorno da função corresp, que é 2, referente à Rússia. Muito bem? Marcamos aqui C11, que é o valor correspondente ao país, ou às colunas, que é o que desejamos. Agora, o número de... Desculpa, aqui eu fiz errado. Vamos voltar. Nós temos que pegar aqui o valor do mês. Quantas... Não, estava certo. Quantas linhas? Está certo. E aqui quantas colunas nós queremos avançar para a direita. Isso mesmo. Então queremos avançar até o mês de julho. Então temos aqui o valor de C12, que é o valor, a parte de baixo, julho. O tamanho que nós queremos, novamente, é 1 de altura e 1 de largura. Fechamos parênteses e pressionamos Enter. Muito bem. O que a função desloc nos devolveu, então? Nós descemos 2 linhas, que é o país, a partir daqui 2 linhas Rússia, e avançamos 7 colunas, que é o mês de julho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, temos o valor aqui do mês de julho, 7. Se agora alterarmos aqui o que estamos procurando, tanto na linha, que é os países, quanto na coluna, que são os meses, automaticamente a função desloc, que está vinculada com a função, com as duas funções corresp, retornará o valor certo para nós. Vamos mudar aqui e colocar então Espanha. Vamos analisar primeiro o que ele vai estar retornando. Nós estamos pedindo para ele retornar Espanha. Espanha se encontra 1, 2, 3, 4 linhas abaixo. Ainda mantemos o mês de julho, vamos avançar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 578 será o valor retornado aqui. Damos um Enter, temos o valor 578. Se colocarmos aqui o mês de dezembro, só para exemplificar, pegaremos o valor do último mês, o mês de dezembro do país Espanha, que é 541. Vamos colocar aqui dezembro e pressionamos Enter. Temos 45 na coluna 12, na linha 4. Linha 4, Espanha. Coluna 12, 541. Vimos que, entendendo a sintaxe da função, poderemos facilmente utilizar ela junto com outras funções. Eu vou mostrar aqui mais um detalhe para que não precisemos utilizar 3 células para fazer essa mesma procura. Vamos simplificar o desloc mais o corresp na mesma célula, então. Vamos colocar aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui de cima. Igual, desloc, vamos deslocar a partir da célula B2. Quantas linhas para baixo? Pegamos aqui correspondente ao país, que é 4. Quantas colunas para a direita? 12, vai ser dezembro. E 1 de altura e 1 de largura. Muito bem. Fizemos a função exatamente igual a de cima. O que vamos fazer agora? Em vez de termos aqui o endereço C11 linkado aqui a célula C11, vamos copiar a fórmula, a função que está aqui em C11. Copiamos aqui por dentro, Ctrl C, e viemos aqui embaixo, e no lugar do C11, colamos a nossa função corresp, então. Pressionamos Enter, já temos ainda o mesmo valor. Agora, resta-nos ainda o C12, que se refere às colunas ou o mês. Também vamos fazer aqui, damos 2 cliques, ou podemos ir na barra de fórmulas,
Copiamos aqui sem copiar o igual, importante lembrar disso. Ctrl C, pressionamos ESC, vamos aqui, damos um F2 novamente, e no lugar da célula C12, apenas o C12, nós colamos agora a função que está aqui na célula C12, que se refere ao mês. Damos um Enter, temos o retorno do mesmo valor que a função anterior, que fazia link às duas células aqui de cima. Certo? Então temos aqui a função deslock, partindo de B2, temos aqui quantas linhas utilizamos a função corresp, com base no país, retornando aqui para nós o 4, corresp com base no mês, ele retorna aqui para nós o 12, não precisamos pegar aqui, e um de altura e um de largura. Se nós agora, por exemplo, apagarmos essas duas funções, aqui na função deslock, onde se refere as duas referências aqui das funções corresp, não teremos retorno, porque ela buscou informações que não tem aqui. Muito bem. Se nós olharmos aqui, por que aqui na célula C14 ele retornou? Porque temos o deslock e o corresp junto na mesma célula. Não dependemos das células anteriores e ele continua nos devolvendo. Então é desta forma que nós conseguimos, de uma maneira fácil, entender, aprender a aplicar funções em conjunto, ou seja, juntas. Fazemos primeiro elas separadas, depois podemos copiar, como eu mostrei, copiar por dentro. Vamos voltar aqui, damos 2 cliques ou pressionamos F2, copiamos aqui, ou ESC e vamos aqui na barra de fórmulas. Marcamos aqui, Ctrl C, ESC e vamos aonde queremos e pressionamos F2 e colamos como eu fiz aqui. Então aqui eu expliquei como nós podemos utilizar a função deslock. Essa função realmente ela é muito poderosa, mas muitas vezes, como vimos, ela depende de outras funções também, como o corresp, índice e outras funções que podem ser utilizadas em conjunto com a função deslock. Além da função corresp, nós podemos usar C e outras funções para que possa nos dar resultados, soma, média e assim por diante. Na próxima aula eu vou estar explicando melhor como usar mais funções em conjunto para que possamos ter um resultado até melhor utilizando essas funções tão importantes para nós. Muito obrigado por você estar aqui. Se você ainda não está inscrito em meu canal, se inscreva, fique à vontade, dê seus comentários, suas sugestões e eu espero vê-lo na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá!